Quero compartilhar uma palavra com você, que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, dentro dessa perspectiva que Deus tem nos chamado na nossa caminhada por maturidade, sobre visão e fidelidade. No mês de maio inteiro, nós estamos trabalhando o tema dentro do ciclo de maturidade, o tema da visão e da fidelidade, porque essas duas coisas andam juntas. A gente tem que discernir qual é a vontade de Deus para nós, a gente precisa discernir o que Deus está mostrando, o que Deus está revelando, e ao mesmo tempo ser fiel à revelação. Não adianta ver as coisas, ouvir as coisas e negligenciar o que Deus falou. Como Saul, como tantos na Bíblia que ouviram a voz de Deus, que foram ministrados por uma revelação que Deus deu, mas não foram íntegros à revelação do Senhor. Na semana passada, nós trabalhamos aqui, e você pode acessar pelo nosso canal do YouTube, dentro desse prisma de visão e fidelidade, nós ouvimos aqui que Deus nos separou e nos chamou para fazermos escolhas, nos deu o poder de escolher, e que nós precisamos escolher a boa parte, nós precisamos escolher estar diante de Jesus para ouvir dele qual é a vontade dele para a nossa vida, porque muitas vezes nós nos gastamos numa operação religiosa, como Marta, que estava fazendo um monte de coisa, e Jesus disse: Marta, você se incomoda com muita coisa, enquanto uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Quer dizer, nós na semana passada ministramos que você precisa usar o poder de decisão que Deus te deu para escolher estar diante de Jesus. Amém? E Ele é poderoso para fazer que tudo coopere para o seu bem. Hoje, o título da mensagem é presente, só isso, não é? Nós queremos dizer que Jesus está presente. Você pode dizer para o teu irmão: Jesus está presente. Jesus está presente, né? Ele está presente, e quando a gente percebe a presença dele, isso vai nos dar graça e força para viver algumas coisas que são essenciais dentro desse processo de maturidade. Então eu quero te convidar a ler comigo Mateus capítulo 1, verso 23, onde a gente tem essa certeza balizada. Mateus capítulo 1, verso 23. E ao anjo falando com Maria, e ele disse assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de... Como é que é? Vamos dizer juntos? Nome de... que quer dizer Deus conosco. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, porque eu percebo que é uma necessidade da igreja. Nós não podemos ter um olhar religioso sobre Jesus. Nós precisamos de um olhar vivo, real. Se nós cremos que Jesus está vivo, então essa presença de Jesus precisa fazer alguma coisa, porque é impossível estar diante de Jesus e permanecer do mesmo jeito. É impossível conhecer Jesus de verdade e não ter a sua vida alterada. É impossível ser tocado pela graça de Jesus e continuar vivendo a mesma vida. Então, se eu creio e confesso que Jesus está presente, algumas coisas vão acontecer na nossa vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quantos acreditam nessa palavra do anjo, que o nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco? Quantos percebem Jesus no seu dia a dia? Você reconhece Jesus na sua vida? Você reconhece Jesus no seu dia a dia? Amém? Ele está presente. E eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a trazer essa presença, a reconhecer essa presença. Você já foi na casa de alguém, você já foi convidado para uma festa, que parece que as pessoas te convidaram, mas não faziam questão da sua presença? E você chega no lugar e você não é recebido, você chega no lugar, você não é acolhido, não tem uma cadeira para você sentar, não tem um copo para você tomar um suco, não tem ninguém para apertar a tua mão. Você já esteve num lugar assim? O que dá vontade de fazer quando você está num lugar assim? Ir embora, meter o pé. Eu já fiz isso, né?
Cheguei no lugar, vi que não estava bom, que a minha presença não fazia diferença nenhuma ali. Então, do jeito que eu entrei, eu saí, né? Meti o pé, porque não faz sentido você convidar Jesus para a sua vida, convidar Jesus para a sua casa, convidar Jesus para o culto, convidar Jesus para o seu trabalho e não levar em consideração a presença dEle. Não levar em consideração que Ele está com você. Você chama Jesus para andar com você, mas há lugares que você frequenta que entristece o coração de Jesus. E aí você acha que Jesus fica lá fora, mas Ele não. Ele está lá com você porque Ele fez uma aliança com você. Então você entra lá no inferno, você entra naquele lugar que não devia entrar, e Jesus está lá do seu lado, constrangido. Você acessa coisas que você não devia acessar, mas Jesus está lá com você, sentadinho do seu lado. Não te censurando, não te condenando, mas dizendo: ai meu Deus, Ele me convidou para estar com Ele. Ele me convidou para andar com Ele, e Ele está me trazendo para essas coisas aqui. Enquanto na verdade, a presença de Jesus é que devia nos conduzir. Ao invés da gente continuar Senhor da nossa vida, levando, entre aspas, Jesus para lá e para cá, é Jesus, é a presença dEle que deve dirigir a minha vida e dizer: vamos por aqui, filho. Olha, agora eu tenho isso aqui para a sua vida, agora eu tenho aquilo outro para a sua vida. E eu quero te dizer então, irmão, qual é o poder de ter essa visão, essa revelação aberta. Ter a revelação de que Jesus está com você. Ontem eu estava na casa de um amigo e fui para o casamento do meu cunhado, e antes de levantar, né, de tomar um café, antes de sair do quarto onde a gente estava hospedado, né, eu tive meu tempo de oração, meu tempo de intimidade com Deus, ali no meu canto mesmo, falando com Jesus, e é precioso quando você convida Jesus, e aí a presença de Jesus encheu aquele lugar. Eu levantei, eu queria sair porque ele já estava acordado lá, me esperando para tomar café, mas Jesus estava no quarto. Jesus me fez orar pelo meu filho, Jesus fez estender as mãos sobre a minha família, e aí falei com ele assim: olha, eu estava ali, Jesus veio, e ele disse assim: ele sempre vem, né? Jesus sempre vem, Jesus sempre vem, sempre que você convida, Ele vem. Então eu quero te desafiar hoje a abrir os seus olhos para esse fato maravilhoso de que Jesus está disponível para você e para mim. Jesus está disponível, Jesus está presente. E quando a gente percebe a presença dEle, algumas coisas mudam. E a primeira coisa que acontece é que, reconhecendo a presença de Jesus, essa presença nos sustenta. Essa presença nos sustenta quando o sonho dele a respeito de nós gera incômodo na vida de outras pessoas. Jesus me trouxe ao coração a experiência de José do Egito. Lembra de José do Egito? Filho de Jacó. Ele ainda garoto, Gênesis capítulo 37, ele ainda garoto teve uma visão de que os feixes em volta dele, os irmãos, se curvavam diante dele, e que até o sol e a lua, que representavam o seu pai e a sua mãe, se curvavam diante dele, como reconhecendo um propósito que Deus tinha para ele no futuro, de que ele exerceria governo, inclusive sobre os da sua casa. E ele conta isso para os seus irmãos, e é claro, os irmãos ficam tomados de ciúmes, não é verdade? Já não bastava que José era o queridinho do papai. Eu sei que lá na tua casa não tem ninguém que é queridinho do papai e da mamãe, não é verdade? Tem não? Tem? Tem ou não tem? Hein? Eu acho que não. As mães e os pais vão dizer que não tem, não é? As mães, aliás, as mamães aí, nós vamos orar por vocês ainda hoje, mas nosso carinho, nossa homenagem a vocês, tá bom? Feliz Dia das Mães para as mães aí. Onde estão as mamães aí? Onde estão as mamães, não é? Você que está perto diz assim: parabéns a você, não é? Que Deus te abençoe, não é? Que Deus fortaleça você. Nós ainda vamos orar por você no final do culto, né? As mães dizem que não tem filho preferido, né? Mas no caso de José, parece que Jacó tinha uma ligação especial com José. E o que é que os irmãos dele fazem com ele? Os irmãos dele pegam ele, jogam numa cova, vendem ele como escravo, pegam o manto colorido, listrado, bonito que o pai tinha dado, pega uma ovelha, mata, joga sangue e entrega para o pai e diz assim: o teu filho foi devorado por um animal feroz. E de repente o cara que tinha um sonho, o cara que tinha uma revelação sobre ele, o cara que Deus tinha dado uma palavra para ele,
é vendido como escravo. E quando chega na casa daquele que escravizou, depois de um tempo onde ele já conquista a confiança de Potifar, ele é o chefe da casa de Potifar, um homem importante na cidade. Então, de repente, a mulher de Potifar o deseja, porque há alguma coisa especial em José. Aquela mulher era casada, devia respeitar o seu marido, mas ela tinha poder na mão. Então ela acha que pode forçar um escravo a deitar-se com ela, e ele rejeita aquilo, porque ele é um homem íntegro. E ela então o acusa, e ele é preso. E você sabe que ele não foi morto, porque na verdade Potifar acredita em José. Mas não dá para assumir isso publicamente, não é verdade? Era difícil assumir que a mulher dele tinha desejado o escravo. Então Potifar apenas prende, porque no fundo, Potifar sabia a mulher que ele tinha. Entendeu? Porque qualquer outro homem naquela época, se um escravo se engraceja contra sua mulher, vai morrer. Concorda comigo ou não? Ainda mais um escravo, alguém tratado como escravo, mas lá no fundo Potifar sabia da integridade de José, e poupa José, e manda José para a cadeia. E lá na cadeia, de novo, porque fala com o teu irmão assim: se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde você estiver, você vai prosperar. Fala para ele: se você for um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, onde você estiver, você vai prosperar. Amém? Ou na cova, ou na casa de Potifar, ou na cadeia. E lá na cadeia, Deus dá a revelação dos sonhos dos seus companheiros de cela. E tudo que José diz, acontece. Mas olha para esse moço, ele continua preso. Ele, depois de anos a fio, ele continua sem ver os seus sonhos se realizando. Só mais tarde, quando aquele que era copeiro do rei, e aquela semente que José plantou, frutificou. Porque toda semente que a gente planta, um dia frutifica. Amém, irmãos? Toda semente, ele quando falou para o copeiro e disse que ele ia ser livre, falou assim: olha, quando você estiver diante do rei, lembra de mim. O copeiro até lembrou, demorou um tempo, mas até lembrou. Porque toda semente que a gente planta dá fruto. E aí o faraó manda chamar José, e José interpreta o sonho do faraó, e José é colocado no lugar de governo, de excelência. Mas Deus o sustenta ao longo de todo esse tempo. Porque quando você resolve fazer diferença, você pode se preparar para ter retaliação. Quando você se prepara para fazer diferença, você pode se preparar para enfrentar a oposição. E você tem que saber que um sonho excelente não se realiza da noite para o dia. As pessoas que estão vivendo um nível de colheita hoje, tiveram que amargar a espera da semeadura. As pessoas que hoje enfrentam um nível de colheita muito grande, um dia elas tiveram que lidar com pouco. Um dia elas tiveram que tomar da semente que tinha para comer e plantar. Um dia elas tiveram que ser corajosas. Um dia elas tiveram que ser intrépidas e ir além das possibilidades, não olhar apenas a realidade e sonhar. E sempre, irmão, que você sonha, você vai ter oposição, você vai ter levante. Mas se você está sonhando os sonhos de Deus, você pode contar com a presença de Jesus. Amém, irmãos? Se você está sonhando o sonho de Deus, você pode contar com a presença de Jesus. Eu, desde menino, sempre tive uma curiosidade por ouvir as histórias dos mais velhos, dos mais maduros, de maneira que mesmo depois de ter amadurecido um pouco mais, os meus amigos sempre foram gente mais velha do que eu, e eu sempre tive mentores, desde pequeno, eu sempre tive mentores muito mais velhos do que eu, e hoje continuo os tendo, e aqueles que eu admiro muito, aqueles que eu tenho o maior respeito, que eu me inspiro por eles, a colheita que eles fazem hoje, não estava evidente ao longo de toda a sua vida. Todos eles estão no mesmo empreendimento, na mesma empreitada, na mesma luta, há 15, 20, 30 anos. Não é? Essa semana passada a gente estava na conferência ouvindo o pastor Domingos Jardim, lá da PIB de Marília. Convidei ele para estar aqui com a gente. E ele contando a história dele, ele está há 30 anos nessa mesma igreja. E assim eu poderia citar vários nomes de pessoas que hoje são vistas e reconhecidas,
mas que tiveram uma longa peregrinação até o dia da colheita, que tiveram uma longa luta, uma longa jornada. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós queremos frutos instantâneos. Às vezes a gente não deixa os frutos amadurecerem, a gente quer arrancar logo. Às vezes a gente não está disposto a fazer a poda, não está disposto a fazer o que é preciso fazer. A casa que eu moro tem algumas árvores frutíferas, não é? Tem pé de figo, tem carambola, tem goiaba. No ano passado, quando eu cheguei naquela casa, mais ou menos no mês de março, a goiabeira estava lotada, tinha goiaba para tudo quanto é lado, né? No chão, caía, assim, de pegar balde de goiaba. Esse ano, pouquinho. Sabe por quê? Porque eu não podei. Já o pé de carambola, que a gente podou, cortou daqui, cortou dali, eu fui lá hoje olhar, tá cheio de carambola. Porque teve poda, está lotado de carambola, vai dar carambola torto direito. Daqui uns dias, se você quiser uma carambola, a gente pode te arrumar uma. Não é? Sabe, Deus está presente nos sonhos que Ele deu para você. Você crê nisso? Então fique firme, fala com o teu irmão, fica firme, meu irmão. Fica firme. É natural que as pessoas tenham ciúmes. É natural que você incomode as pessoas porque você está sonhando. É normal as pessoas ficarem com ciúmes, porque a maioria das pessoas, elas se nivelam na média. Sabe? E quando você resolve sonhar como Abel, que constrangeu Caim, você acaba constrangendo as pessoas que estão perto de você. E quando você resolve fazer diferente, expõe quem está vivendo na média. Ou você nunca trabalhou num determinado lugar, que quando você começa a trabalhar sério, a pessoa, um colega de serviço fala assim, para com isso. Só daqui a pouco nós vamos ter que fazer igual você, menos, Batista. Já falaram isso a você, não? Hein, já ou não? Menos, não precisa disso não. Espera aí, cara. Calma, é devagar que se chega. Já falaram isso a você ou não? Já, porque ninguém quer ter o trabalho de ter padrões excelentes o tempo inteiro. Então se nivela na média. Quando a gente tem consciência que Jesus está presente, a gente persevera no sonho que Deus nos deu. Porque nós sabemos que no meio pode até embolar, mas no final vai dar certo. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? No final vai dar certo. A segunda coisa é que quando eu reconheço a presença de Jesus, eu reconheço a unção que foi colocada sobre a minha vida para travar as batalhas que me pertencem. Nem toda batalha te pertence. Fala com o teu irmão, nem toda luta é para lutar. Fala para ele. Nem toda luta é para lutar. Você já viu alguma situação que alguém te chamou para briga e você disse, Já ou não? Já? Eu de vez em quando sou chamado para briga. Né? Não briga na mão, né? Mas de vez em quando, por a gente estar num lugar de liderança, alguém vai lá e dá uma cutucada. Alguém vai lá e dá uma espetada, para ver se a gente reage. E muitas vezes o Senhor já me disse assim, vai não, deixa quieto. Essa luta não é sua não. Essa luta não é sua não. Não entra nessa não. Sai fora, fica quieto. Não é? Eu já me lembro de uma situação que, nas redes sociais então, irmão, pelo amor de Deus, não bate boca na rede social não, fala com o teu irmão aí, por favor, querido, por favor, né? Não faço não. Eu me lembro uma vez que eu fiz um post no determinado e uma pessoa entrou, mas desceu o malho, e eu falei assim, vamos tomar um café, que aí a gente conversa melhor, porque tem batalha, irmão, que a gente não tem que batalhar. Mas quando a gente está sonhando os sonhos de Deus, e quando a gente está vivendo na presença de Jesus, nós reconhecemos as nossas batalhas. Me chama a atenção o texto de Davi, em 1 Samuel 17. Você conhece a história de Davi? 1 Samuel 17. Davi já tinha sido ungido rei, tinha uma unção sobre a vida de Davi. E aí Davi vai levar marmita. Fala com o teu irmão assim, quando você tem uma unção sobre a sua vida, fala com o teu irmão, quando você tem uma unção sobre a sua vida, até levando marmita, Deus te usa como poder e graça. Fala com ele. Fazendo coisas simples, Deus te usa. Fazendo coisas simples, Deus te usa. Não tem nada de errado em levar marmita. Mas qual era a unção que estava sobre a vida de Davi? Vocês lembram? Qual era a unção que estava sobre Davi? Hein, irmãos? Unção de rei.
Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel procurava um rei. E apesar de Davi ser apenas um pastorzinho, ele foi ungido rei. E quando ele chega no arraial, quando ele chega no lugar da contenda, tem um gigante chamado Golias, um homem grande, poderoso, em guerra, afrontando o exército de Israel e dizendo: ninguém vem aqui lutar comigo, venha, e quem me vencer, venceu a batalha. E diz o texto, depois você lê em casa, que Davi ouviu. E quando Davi ouviu aquele negócio, aquilo ativou a unção que estava sobre ele. Davi não reage àquele negócio como um pastor. Davi ouviu o rei, ouviu Golias, e ele ouve como rei. O baixinho se levanta e diz assim: quem é esse incircunciso que está falando do Senhor? Será que ele não sabe que tem Deus em Israel? Eu vou chegar lá em Saul, porque hoje mesmo eu vou pegar esse moço. Sabe por quê? Porque tinha uma unção de rei sobre a vida dele. Quando há uma unção sobre a sua vida, quando você reconhece a unção de Jesus sobre você, você enfrenta os gigantes que você precisa enfrentar. Pergunta para o irmão que está perto de você: qual a unção que você recebeu? Pergunta para ele: qual a unção que você recebeu? Qual a unção que há sobre a sua vida? Tem uma unção sobre você ou não? Tem ou não tem? Tem unção sobre a sua vida? Então, em nome de Jesus, que seja ativada a unção profética que há sobre a sua vida, que seja ativada a unção de príncipe, de princesa, de atalaia de Deus, de boca de Deus nessa terra, nessa geração. Tem uma unção sobre a sua vida. E é interessante que Davi, quando ouve aquela afronta de Golias, Saul quer fazer o que para ele? Saul entrega a armadura. Toma aqui a armadura, toma aqui o capacete, toma aqui a espada. E fala com o teu irmão assim: tudo que você precisa para vencer a sua guerra é a unção que você recebeu. Fala para ele: tudo que você precisa é a unção. Davi colocou a armadura de Saul e ficou igual um Robocop, né? Todo troncho, com aquela armadura pesada. E Davi olha para aquilo e diz assim: olha, seu Saul, não vai dar certo não. Eu sou pastor, eu vou no nome do Deus vivo. E vai, larga a mão da armadura, larga a mão da espada. E ele diz assim: Golias, já que a gente cantou música antiga hoje, a gente podia até cantar essa, né, Lucas? Você lembra dessa? Essa é da sua época. Golias, tu vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E girou. E aonde que ele acertou, irmãos? Na testa. Fala com o teu irmão assim: todo gigante tem um testão. Fala para ele. Todo gigante tem um testão. Ele mandou na testa do gigante, no poder de Deus, e foi suficiente. Irmãos, quando você recebe unção de Deus, lembra de Davi lá atrás, quando ele é chamado para lutar, ele diz assim, ele diz para Saul: Saul, como pastor, enfrentei um urso e um leão. Porque na unção de pastor, você enfrenta urso e leão, mas na unção de rei, você enfrenta Golias. Entendeu? Tem unção sobre a sua vida ou não tem? Tem ou não tem? Tem unção sobre a tua vida? Então, quando uma batalha você cair nos seus ouvidos e te ativar, sabe aquele negócio que você sabe que é com você? Não na carne, não é aquele negócio que você fica atiçado na carne, não. No espírito, que você sabe que é com você, você diz assim: opa, o Pai está me chamando para a batalha. Vai na fé, porque se há unção, a presença de Jesus vai garantir a vitória. Amém, irmãos? Eu não posso, eu poderia contar inúmeras histórias, inúmeras batalhas que eu venci no meu lugar secreto. Porque às vezes as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo e elas não sabem. Eu me lembro de uma batalha especial que eu vivi. Lutei por uma família. A gente percebeu um ambiente de morte em torno de uma família, de uma menina. E aquela mãe nos convidou a orar pela sua família. E quando ela falou conosco e eu me coloquei em oração, na mesma hora o Espírito Santo de Deus me ativou, que era uma batalha grande mesmo. Eu acionei outros, entrei num jejum e fui buscar o Senhor.
e lá no meu quarto orando, meu Deus, que batalha travada, que batalha, demônios, aquela vida sendo usada por demônios para poder atacar aquela menina. E nós oramos, até que Deus nos deu paz. E lá no quarto, no lugar de oração, a batalha foi vencida. E aquela situação, depois eu fui conversar, disse, não, a gente tomou essa medida, a gente está fazendo isso, e o cerco de opressão cessou. Sabe por quê? Porque há uma unção sobre a nossa vida. Você precisa parar de lutar com as suas próprias armas. Lute com a unção que você recebeu. Porque se você lutar com a unção que você recebeu, você vai vencer, porque Jesus está presente. Vocês têm dúvida, irmão, que foi o Senhor que deu a vitória para Davi? Tem dúvida? Você já viu um negócio desse? Foi o Senhor. Então, quando Jesus está presente, Ele nos dá força para esperar e correr atrás do nosso sonho, mesmo que hajam muitos adversários. Quando Jesus está presente, a unção dele na nossa vida ativa em nós a capacidade de lutar. Eu não posso te prometer que não há luta. Eu te digo para não entrar em lutas que Deus não te deu, mas as que Ele te deu, pode entrar e pode batalhar, porque Ele vai te dar a vitória. E em terceiro lugar, nós, quando reconhecemos a presença de Jesus, nós recebemos dele graça para resistir a toda oposição espiritual que se levanta contra nós. E eu vou te explicar como isso é diferente da situação primeira que eu falei. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 6. Lembra de Daniel? Nabucodonosor manda prender Daniel e joga Daniel na cova dos leões. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões, irmãos? Você sabe? Porque ele não queria adorar ao rei, porque ele não queria parar de orar. Ele foi encontrado orando ao Rei dos céus, ao Senhor dos senhores, e havia sido promulgado um decreto que era proibido fazer aquilo. Ou seja, a fé e a espiritualidade de Daniel incomoda. A sua espiritualidade já incomodou alguém? Já? Alguém já falou para você, larga de ser besta. Você acha que é porque você é crente, você tem um mundo na sua barriga, você tem um mundo nas suas mãos. Que história é essa? Que fé é essa? Eu estava dizendo aqui hoje de manhã que outro dia eu vi uma pessoa oprimir um juiz federal nas redes sociais porque ele colocou lá a sua fé. E a pessoa disse assim, o senhor guarde a sua fé para o seu lugar privado. Como se alguém que exercesse um cargo público não pudesse ter fé, num país que você tem liberdade de expressão, de fé e de crença. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, de uma espécie de cristofobia. A gente está vivendo uma época que ser cristão, que há um tempo atrás estava na moda, é sinal de ser antiquado, é sinal de ser atrasado, de ser, sabe, ficar para trás. E aí você vai ver gente rejeitando você por causa da sua fé. Você vai ver gente rejeitando você por conta do credo que você confessa. E você vai ser muitas vezes tentado a esconder a sua fé, ou não dar vazão à sua fé, porque a sua fé dá problema, gera problema. Nós estamos vivendo um tempo, e cada dia isso vai crescer, onde a confissão em Jesus Cristo fecha portas em alguns lugares para nós. O fato de dizer que nós somos membros de uma igreja fecha a porta em alguns lugares. E toda vez que você decide, então, se dedicar de coração e de alma ao Senhor Jesus, uma oposição se levanta, não só do inferno, mas de pessoas que estão à sua volta. Às vezes são amigos, às vezes é a própria família. A gente lida com situações aqui na igreja de novos convertidos, em que a família praticamente descartou, colocou para fora, porque aquela pessoa se converteu a Jesus. A gente vê situações onde a família cria uma barreira terrível, porque você resolveu ter uma aliança com Jesus. É o que acontece com Daniel. Daniel é lançado na cova dos leões, por conta da sua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que a tua fé te leve a lugares perigosos, mas quando a gente conta com a presença de Jesus, é melhor ir para a cova dos leões do que negar a fé
e cair nas mãos do Deus vivo, ou ainda ser escravo de Satanás, porque você não teve coragem de confessar a sua fé. Eu não sei qual é a realidade de você, mas Deus colocou isso no meu coração. Que talvez há algumas pessoas aqui que estão com dificuldade de confessar que são crentes em Jesus. Estão vivendo igual o 007, agente secreto de Jesus. Você tem coragem de declarar sua fé? Você tem medo de declarar sua fé? Tem medo de declarar perto dos seus amigos que você é de Jesus? Não é? Eu, irmãos, faço questão de dizer assim, olha, às vezes quando eu vou fazer alguma coisa difícil, uma negociação, ou mesmo entrar num problema sério para resolver, eu digo assim, olha, eu creio que em ressurreição. Então quem crê em ressurreição não tem problema, a gente enfrenta qualquer parada, amém, irmãos? Eu creio em ressurreição, eu creio que Jesus Cristo venceu a morte, eu creio que Jesus Cristo vai vir me buscar, eu creio que Deus não poupou o seu Filho, mas me deu para que eu fosse salvo. Então eu não tenho dificuldade, irmão, de confessar minha fé, ainda que isso me traga problemas. A certeza é que quando eu mantenho a minha fé, quando eu mantenho a convicção, ainda que eu vá para a cova dos leões, a minha fé vai servir de testemunho para muita gente que está à minha volta. E a minha fé abre portas para que o sobrenatural se manifeste. O que aconteceu com Daniel? Os leões resolveram fazer jejum. Você já viu o leão virar crente assim? Daniel entrou na cova, Daniel 6, depois você olha lá. E os leões aquele dia fizeram jejum. Viraram um bando de bichano. Nem tocaram em Daniel. Não fizeram nada com Daniel. E aí quando o rei, no dia seguinte, abre a cova, na esperança de que Daniel estivesse vivo, e Daniel está lá, e ele diz assim, olha, pois nós todos nos renderemos ao Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel é verdadeiramente poderoso. Sabe, irmãos, se você negar a sua fé na hora que a coisa ficar complicada, se você nega a sua fé quando falta dinheiro, se você nega a sua fé quando falam mal de você, se você nega a sua fé quando o seu casamento não vai bem, se você nega a sua fé quando a sua empresa vai mal, se você nega a sua fé quando as pessoas não atendem a expectativa que você tem, como é que você vai enfrentar os leões? Como é que Deus vai te levar a lugares altos se você não consegue enfrentar as coisas pequenas e corriqueiras da vida? Então, em nome de Jesus, eu quero te desafiar hoje, nas lutas que você enfrenta, na oposição espiritual que você enfrenta, você levantar a sua mão e dizer assim, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu confio no poder de Jesus, é por causa dele que eu estou aqui. Sabe, você tem que ter coragem de usar o nome de Jesus com autoridade. E quando o inferno se levantar contra você, levanta a tua mão e diga assim, eu creio no poder do nome de Jesus. Sabe quem fez isso que me inspira tanto? Estevão, pedra comendo para cima dele, ele abriu os olhos e disse assim, eis que eu vejo os céus abertos, eu vejo os céus abertos, e Jesus sentado do lado de Deus. Ou seja, tem hora que talvez Deus não te livre da cova, mas Ele vai guardar a tua visão fita nele, olhando para Ele. Porque eu não quero te enganar, tem gente morrendo por causa da fé em Jesus Cristo. Tem gente sendo morta. Eu não posso te garantir que a mesma coisa que aconteceu com Daniel vai acontecer com você. Que os leões vão ficar de boca fechada e você vai sobreviver. Não, pode ser mesmo que a gente experimente o dano, porque confiou em Jesus. Mas sabe o que me assusta mais? É um crente em Jesus ter coragem de abdicar da sua fé por conta do medo do dano. Percebe? Quando a gente mente para ficar bem, quando a gente faz acordos escusos para ficar bem, quando a gente entra em arrumações que Jesus não entra, nós estamos negando a nossa fé. E nós estamos abandonando a nossa fé por coisa muito pequena. Eu sei, irmãos, que o Senhor honra aqueles cuja fé e cujo coração estão firmes nele. Nesse tempo de maturidade, Deus quer levantar pessoas que sonham e perseveram nos seus sonhos. Amém? Quantos querem sonhar os sonhos de Deus aqui vão perseverar?
Porque se você não perseverar, como é que você vai ver o sonho realizado, querido? Se você for uma pessoa que vive de circunstância, não é? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Se você está indo na direção do teu sonho, sabe aquela coisa quando você vai viajar com seus filhos, não é? E a criança diz assim, está chegando, pai? Está chegando. Aí passa 2 minutos, ela pergunta de novo, está chegando, pai? Eu digo, não, minha filha, vai demorar. Quanto tempo, pai? Uma meia hora. Aí daqui 5 minutos ela pergunta de novo, está chegando, pai? Não é? Não tem paciência. Desiste do sonho. O primeiro problema que surge, você desiste. Como é que você vai chegar num lugar alto se nos primeiros embates você desiste? Não dá, irmãos. Então, o povo maduro que Deus quer levantar é um povo que vai continuar sonhando, vai continuar sonhando, vai continuar sonhando. Presta atenção que Moisés morreu depois de 40 anos, o povo andando no deserto, por conta da infidelidade do povo, porque o povo foi incapaz de sonhar o sonho de Deus, e isso levou e fez com que eles andassem 40 anos em círculos. Tem gente que não sai do lugar porque não consegue avançar, precisa que tudo esteja bem, precisa de segurança, de estabilidade, sabe? Aquela coisa que precisa de tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e a vida não é arrumadinha. A vida é mesmo desarrumada. Não tem hora que fica um osso, e você olha e diz assim, ai meu Deus, que visão é essa que o Senhor me deu? E aí, será que o Senhor me mostrou direito? Será que eu vi de verdade? Ou foi coisa no meu coração? Ah, querido, se Deus te mostrou, fica firme. O povo maduro é o povo que não vai fugir da luta. Fala com o teu irmão assim, eu não fujo da minha luta. Fala com ele. Não é? O Ministério Louvor pode vir chegando para cá. Tem uma música que me abençoa muito, né? Que diz assim, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu pelejo minhas batalhas, eu não desisto. Amém, irmãos? A peleja do Senhor. Quantos creem que é a peleja do Senhor? A peleja do Senhor. A gente estava aqui na terça-feira, foi um mover de Deus tremendo aqui terça-feira. Aliás, eu quero te encorajar a não perder os cursos de terça-feira, porque está sendo um negócio. E tem uma irmã que está passando por uma luta tremenda. E enquanto a gente orava, Deus me levou a chamar o pastor Hélio, e nós levantamos as mãos daquela irmã, para dizer assim, o Senhor te ampara, querida, o Senhor te segura, o Senhor te segura, o Senhor te segura. Às vezes a gente acha que a bênção de Deus é nos livrar da batalha. Não, a bênção de Deus é nos permanecer e nos manter firmes no meio da nossa batalha, até que a vitória chegue. Mas para isso, vai ter que manter firme a sua confissão. Tem ainda se dizia assim, um corinho antigo, que dizia assim, pois eu sei, na época do pessoal dali, da bancada ali, pois eu sei em quem tenho crido, e sei também que é poderoso, e guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém, irmãos? Amém, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que Deus quer ressuscitar sonhos nessa noite. Amém, em nome de Jesus. Eu sei que Deus quer restaurar sonhos, sonhadores nessa noite. Deus quer levantar sonhadores nessa noite. Deus quer te ativar a unção profética na vida de alguns homens e mulheres aqui nessa noite. Mas você precisará ser firme em confessar o nome de Jesus e dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei a quem tenho servido, eu sei em quem tenho crido, em nome de Jesus. E se você precisa dessa graça, se você precisa dessa visão espiritual de que Jesus é Deus presente, Jesus está presente, te levantando nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui ao altar e declarar, eu quero Jesus, perceber a tua presença e lutar as minhas guerras e batalhar as minhas batalhas. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Pode vir, querido. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado
cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Tem mais gente precisando. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Sim, Senhor! Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vem, querido, vem colocar a sua Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Será que você podia me ajudar a fazer uma coisa? Queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Os que estão no altar podem ficar como estão mesmo. Mas eu queria que você desse a mão à pessoa que está do teu lado. Todas as pessoas, dê as suas mãos, por favor. Nas guerras. Em nome de Jesus. Essa pessoa está do seu lado, ela foi gerada para sonhar o sonho de Deus, amém? Essa pessoa está do seu lado, ela foi chamada para sonhar o sonho de Deus. Ela, pessoa que está do seu lado, foi gerada para vencer os gigantes que se levantam contra ela. E tudo isso é possível no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir que você possa erguer a mão do seu irmão. Levanta bem alto a mão dele e diga assim: nós estamos juntos nessa peleja. Nessa peleja, o Senhor peleja por nós. Nessa peleja, o Senhor peleja por nós. Porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, dele é a guerra, dele é a vitória, dele vem a vitória para a nossa vida. Ninguém vai ficar para trás não. Ninguém vai desistir do sonho não. Porque os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Golias vai cair. Golias vai cair. Porque tem uma unção sobre a tua vida. Apenas declare o nome de Jesus. Será que você pode falar o nome de Jesus? Confesse o nome de Jesus. Diga: Jesus, o Senhor é lindo. Jesus, o Senhor reina sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Ele reina. Ele reina. Em nome de Jesus, que toda cilada de Satanás caia por terra, que toda a cegueira do inferno vá embora em nome de Jesus, e que a visão da tua presença se abra para nós, que a visão da tua presença se abra para nós. Ei, levanta a mão do teu irmão, levanta, levanta, resiste, 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 supera, porque o nome de Jesus é poderoso. Em nome
Em nome de Jesus. Você pode dizer: assim que eu luto minhas guerras. Declare. Declare em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Pode soltar a mão do teu irmão e levanta as mãos aos céus e declare. Assim que eu luto minhas Você pode marchar. Marche em nome de Jesus. Declare. Ei. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Você pode oferecer um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aplauda Ele mesmo. Aplauda, aplauda mais forte ao Rei dos Reis.